Sua Bíblia então comigo em Romanos, capítulo 8 e versículo de número 15. Nós falamos semana passada do capítulo 8, versículo 14, sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é uma necessidade dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas hoje nós vamos trabalhar algo muito interessante. A transformação da nossa mente, uma mente de escravo para uma mente de filho. A gente vai aprender sobre isso com a palavra que Paulo vai nos trazer. Essa parte de Romanos capítulo 8, eu consigo olhar dessa maneira. Parece que até chegar no começo do capítulo 8, Paulo ele está se esforçando bastante para trazer uma realidade de vida para todo cristão, para todo ser humano, na verdade. Ele não está falando só para a igreja, ele está falando para todo ser humano. Então ele fala sobre judeus, sobre não judeus, ele fala para a pessoa da igreja que tem aliança com Deus e para aqueles que não têm aliança com Deus. E ele começa a trazer tantas coisas, tantos valores, e a gente aprendeu no domingo, nós estávamos comentando sobre isso, que é o maior chamado. Preste atenção nisso. Eu falo para você que eu falo com pesares, não com tristeza, não é tristeza, mas é que às vezes é muito pesado nas nossas costas essa responsabilidade. Seres humanos imperfeitos ter a responsabilidade de revelar Deus na terra é uma responsabilidade muito grande. Pensou as pessoas olhar numa faculdade, a sua esposa olhar para você, você olhar para a esposa, seus filhos olhar para você? Veja como é importante isso, gente. Acho que isso resume muito da visão da Igreja Apostólica Efrata. É um desafio, não é uma coisa que o apóstolo é o expert, é o top. Não é nada disso, nós estamos no mesmo barco, em transformação, cada dia procurando melhorar mais e mais. Mas se nós entramos dentro do Éden, pensa comigo, o homem, no sentido ser humano, homem, mulher, eles foram criados para quê? Para refletir a glória de Deus. Amém? Entendemos em uma visão teológica que quando Deus cria o homem, né? Homem, como estou dizendo, o ser humano, em Adão e Eva, ele tem uma proposta. E a proposta é que aquele casal represente ele para a natureza. E o trabalho do Adão é representar Deus para a sua esposa. E representar Deus para os seus filhos. E é ser representante de Deus para a natureza na sua administração. Alguns dos meus discípulos já leram aquele discípulo radical de John Stott. E ele fala justamente sobre isso. A responsabilidade que nós temos até com o papel que a gente joga na rua. Por quê? Porque Deus nos deu uma responsabilidade de governar, de governo. Diga assim comigo, governo. Governar é administrar. Deus não chamou o chimpanzé e falou assim, você vai administrar. Não, ele chamou o ser humano. Ele disse para Adão, ele disse que ele deveria dominar a terra, sujeitar-a. Domine sobre os peixes, sobre o mar, domine sobre tudo, ou seja, reine. Então, e a palavra de Deus também nos diz em Salmos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, a criação, ele entregou nas mãos de quem? Do ser humano, do homem. Quando a gente fala homem, homem e mulher, para administrar. Entendendo isso, com essa mente, talvez a gente cresceu, não tinha essa mente, a gente só está vivendo por viver. Mas a gente recebe essa mente, a gente começa a entender o seguinte como cristão: nós vamos representar Deus na terra. Então as nossas ações devem revelar o caráter de Deus em nós. Olha que desafio, gente. Quem é que nunca se irou? Quem é que nunca falou que não devia? Quem é que nunca pensou que não deveria ou não agiu de uma maneira que não deveria ter agido? Contrária à palavra de Deus. E aí você vai dizer, olha, nós somos chamados para sermos representantes de Deus na terra, embaixadores de Cristo. Apóstolo, eu aprendi no domingo que nós fomos salvos em Cristo. E qual é a ideia de Deus ao nos salvar? É que nós venhamos copiar a Cristo. E às vezes nós não estamos conseguindo copiar Cristo nem mesmo na igreja. Quem dirá para fora da igreja? Cristo cuidaria da igreja como a gente cuida? Cristo cuidaria das pessoas como a gente cuida? Cristo seria, trazendo assim, um cristão do jeito que a gente é cristão?
Será que Cristo teria amor pelas almas como nós temos amor pelas almas? Será que Cristo evangelizaria do jeito que a gente evangeliza? Será que Cristo cuidaria do seu ministério do jeito que a gente cuida? Ou será que nós precisamos rever os nossos conceitos, olhar para Cristo e falar: Senhor, o Senhor é o referencial, eu preciso copiar o Senhor. Quando nós vemos as pessoas dizendo assim: eu desisti de ser pastor, eu desisti de ser líder, eu desisti de servir a Deus, você está dizendo que você deixou de copiar a Cristo. Ah, mas o homem não é fácil, existem essas dificuldades, mas Jesus mesmo disse: foco. Diga assim: foco em mim. É isso que Jesus disse. Ele não disse para você olhar ao redor, ele disse para você olhar para Ele. Todo mundo pensa que a história de Pedro andando sobre as águas, a gente só aplica isso na nossa vida quando a gente está passando por dificuldade, não é? Mas Pedro, ele estava vivendo um momento de milagre que ele perdeu o foco de Cristo. Era a dificuldade do mar, ok, mas ele estava vivendo um milagre ali. E ele tirou os olhos daquele que chamou ele. Quando ele tirou os olhos daquele que chamou ele, ele falou: meu, isso aqui é demais para mim, andar sobre as águas é demais para mim. E aí ele afundou, e louvado seja Deus, Jesus Cristo estava lá com as mãos estendidas para tirar ele do naufrágio da fé dele. A mesma coisa quando nós naufragamos na fé, quando nós deixamos de viver esse propósito. Quando a gente fala: eu quero ver a igreja cheia, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver as pessoas crescendo, mas é nesse sentido, de quanto mais nós estivermos perto de Deus, mais parecido com Ele nós vamos ficando. E essa é a proposta: sermos semelhantes a Cristo. Diga para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar para ela, diga assim: Deus te chamou para ser semelhante a Cristo. Isso é forte demais, gente. As pessoas olhar assim para a gente e dizer assim: você está a cara do seu pai, hein? Está parecido demais com Deus, hein? Não, porque você está fazendo milagre. Não. É por causa do caráter transformado. Amém? Mostrando amor, mostrando bondade, mostrando o fruto do Espírito. E olha que bonitinho, eu vou bater palma para ele. Você viu os meus pré-adolescentes aqui, ó? Estão tudo anotando ali, ó, os meus adolescentes aqui, ó. Tá ali o Davi, tá ali a Larissa, tá anotando. Viu, Índia? Fiz um trato com eles, falei assim: vocês vão estar no culto na terça-feira, prestar o culto, anotar o que eu estiver pregando, fazer um resumo, anotar os versículos, e na sexta a gente vai ter aula comigo, né? Parabéns para vocês, bonito, eu gosto disso. Porque esse é o desafio. Imagine nós crescendo com essa mente, entendendo que nós precisamos aprender a palavra, e a palavra nos ensina, nos molda a sermos mais parecidos com Cristo, e Cristo é a imagem de Deus. Cristo, ele é aquilo que Deus queria, ou quer, melhor, né? Quer, não queria porque não é passado. Mas o plano de Deus era que a humanidade fosse igual a Cristo. Aí o pessoal fala assim: não, quando a gente tiver o corpo igual a Cristo, a gente vai atravessar a parede, a gente vai voar. Irmão, para com esse negócio. X-Men, não é essa a ideia. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você vai fazer os mesmos milagres que Jesus e coisas maiores. Aí o pessoal, O difícil não é isso, porque o Espírito Santo pode usar quem ele quer. Usou uma mula para falar. Então, pode usar eu também. O difícil é imitar o caráter de Cristo, amar os seus inimigos, subir na cruz por quem um dia a gente fez alguma coisa, a pessoa quer que a gente fique lá na cruz. É você amar os seus inimigos, é você perdoar aqueles que te feriram, é você dar a face. São essas coisas que é imitar a Cristo. Todo mundo quer ser o todo-poderoso Superman da história, mas esse imitar a Cristo não. E hoje o que nós vamos estar ministrando, que já estamos ministrando, fala justamente sobre isso também. Por quê? Porque quando o Paulo chega nesse capítulo 8, ele vem com toda essa mensagem. Ele vem com aquela força toda. Ele chega, vamos dizer assim, que o pessoal diz, vem com força. Ele diz: depois de eu dizer tudo isso para vocês, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Parece que ele tirou
um monte de escombros de cima da gente e falou assim: vocês estão livres. Não existe mais condenação sobre vocês. Aí talvez as pessoas disseram: nossa, como é bom se sentir livre. Então pronto, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Ele fala: peraí, não é para todo mundo esse negócio que não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas quem está em Cristo não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, peraí. Não é simplesmente dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pronto, está salvo. Não é uma palavra, é uma ação. É algo que começa de dentro de nós. Quem está entendendo? Então é muito complicado. Eu tenho certeza. Esse é um pouco da mensagem aí, Michele. A gente vai ter muita surpresa naquele dia. Tem gente que aceitou Jesus e fala assim: esse aceitou, eu vou ver ele lá. E você vai procurar, não vai achar. Aquele lá pregava sobre Cristo. E você não vai achar a pessoa naquele dia. Espero que você seja contado e eu seja contado no meio dos salvos, amém? Mas grandes surpresas acontecerão. Aí você fala: meu Deus, eu não acredito. Ele não estava aqui. Porque a gente tem um erro muito grande de pensar que a nossa prestação de serviço mostra a nossa salvação. A nossa prestação de serviço não mostra a nossa salvação. A gente pode ter grandes performances. Isso não significa que a gente é salvo. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador. E o cara que conhece muito, porque você pode, através da cognição, da sua capacidade cognitiva, conhecer muito da palavra de Deus. Isso não significa unção. Amém? Você lê a palavra, você entendeu. E às vezes pode acontecer ainda que um dia o Espírito Santo te usou, te deu a sabedoria para você entender aquilo, e você entendeu. Você ouviu uma pregação que fez conexão para você, e aí você se torna um grande pregador, uma pessoa renomada. Mas Deus, ele não está olhando o seu renome, Deus não está olhando o seu trabalho, Deus está olhando a essência, se você é um verdadeiro adorador. Ele mesmo disse, Jesus disse. É interessante que ao mesmo tempo que Jesus diz para Filipe: vocês querem ver o Pai, olhem para mim, porque Deus não tem uma face a não ser a face de Cristo. Cristo também vai dizer que o Pai não tem um corpo. Você viu, já percebeu nisso? Ao mesmo tempo que Jesus diz: olha para mim que vocês vão ver o Pai, mas ele diz que o Pai é Espírito. Então como nós vamos olhar para Cristo e ver Deus? Então Deus é igual a Jesus. Tem barba, igual o pessoal pintou, a gente nem sabe como é que era. Jesus está dizendo que o Pai é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então a nossa adoração, ela pode refletir no nosso corpo, mas a adoração, ela começa em um lugar que você não vê. Naquele lugar onde ninguém te encontra a não ser Deus. Nas suas motivações, na sua caminhada sozinho, quando você anda na rua falando com Ele. Talvez olhem para você e hoje dá para fingir que não é doido, né? Que as pessoas estão falando no telefone, já até acostumou, porque antigamente uma pessoa falando sozinha na rua é doido. Agora ele está com fone, né? Ele está, não sei o que, a pessoa nem liga mais. Então, e você está ali falando com Deus, ninguém te viu, mas Deus te viu. Deus conhece a tua essência, Deus conhece o teu coração. Essa semana eu estava ouvindo aquele louvor da Renascer. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz. Ele conhece você. Assim como o pastor conhece a sua ovelha, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Apóstolo, mas tudo isso está aqui dentro, está tudo dentro do que Paulo está falando, porque agora ele chega com aquela mente explodindo de alegria e de uma conexão e fala: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu era órfão, eu fui perdoado dos meus pecados, agora, além de ser perdoado dos meus pecados, que eu estava condenado, a misericórdia de Deus se manifestou na minha vida, eu não estou mais condenado, agora Ele me perdoou dos meus pecados, em Cristo não há mais nenhuma condenação sobre mim, eu estou em paz com Deus agora, porque eu estou justificado em Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, agora entendendo isso, agora como é que eu vou viver minha vida? Não, gente, espera aí, eu não preciso mais viver segundo a carne, porque eu não devo mais nada para a carne, eu estou em dívida com Deus. E qual é a dívida com Deus? É impagável.
Então, no mínimo que eu tenho é gratidão a Ele, de reconhecer o que Ele fez na minha vida, dele ter me salvado, ter perdoado os meus pecados. Só que Paulo vai aumentar tanto isso dentro dele, que ele vai explodir. Eu não sei se eu consigo encontrar uma palavra para dizer isso. Se tem uma palavra mais do que extraordinária, é essa daí. Não sei. Mas o cara fala, eu preciso falar para vocês. Nós não devemos mais nada para a carne, para andar conforme a carne. Agora nós vamos andar em espírito, porque, olha, nós somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós não somos mais as criaturas de Deus. Nós fomos adotados em Cristo. Agora nós nos tornamos filhos. E por nós termos nos tornado filhos, nós não vamos andar sozinhos. E eu vou dizer para vocês, gente, quando nós olhamos as nossas falhas, quando nós olhamos o quanto nós pecamos, nós falamos, é impossível a gente ser parecido com Deus, é impossível a gente alcançar esse nível. Mas aí ele vai dizer o seguinte, não, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, eles estão conectados a Cristo, este Espírito Santo flui na vida deles, como flui na vida de Cristo. E Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, e é exatamente isso, gente, é isso que a gente precisa ser, cheio do Espírito Santo, porque nós somos filhos de Deus. E aí ele está explodindo de alegria, gente. Já viu uma pessoa quando está muito feliz? Muito feliz. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você ver uma pessoa feliz, sorrindo, sabe? Aquele momento que, né, Márcio? Compartilha aquela alegria, fala, tô feliz, cara. Algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Você fala, como é lindo. Como é lindo ver uma pessoa vibrando de alegria com aquilo que recebeu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu fico extasiado, eu sou apaixonado por isso. Eu sou a pessoa que choro quando eu vejo uma pessoa fazendo com amor aquilo que ela está fazendo. Você fala, é top, é da hora, mexe com a gente. Paulo está vivendo tudo isso de dentro para fora. E ele vai dizer, depois disso, gente, nós não recebemos, olha o versículo 15. Vocês estão junto comigo aí, depois de todo esse pano de fundo aí? Ele diz o seguinte, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ele está trazendo aqui uma analogia com o Antigo Testamento. Como assim, apóstolo? Se você, eu com os meus discípulos, a gente vai entrar nesse momento de êxodo. O povo ele está lá no Egito, porque houve fome em toda a terra. Só que eles crescem como nação dentro do Egito. Se cumprindo a palavra de Deus, crescer e multiplicar, vocês serão uma grande nação poderosa. Só que quando eles crescem muito, os egípcios olham e falam o seguinte, esses caras estão ficando muito poderosos. E vamos usar de astúcia e tenta fazer um plano para matar os meninos hebreus, para que eles não se tornem um povo muito forte, porque só nascia menino. Só que aí Deus tinha uma promessa liberada sobre eles, só que eles crescem debaixo de escravidão. Como que pode um povo forte ser escravo? Porque eles estão admirando o Egito, eles estão admirando as coisas que as pessoas têm lá. Eles estão admirando a idolatria do Egito, eles estão admirando os deuses do Egito. Eles têm uma mente que eles começam a olhar da seguinte maneira: olha só, esse povo tem, a gente não tem. Eles têm, a gente não tem. Eles têm, a gente não tem. Eles conquistaram, a gente não conquistou. E na cabeça de Faraó também está, olha, que Deus é esse que eles dizem que tem, se Deus deles não deu isso para eles? Eles são tudo escravo. É impossível que exista um Deus que ame gente escrava. Só que eles não são escravos. Eles se venderam como escravos. Eles se tornaram escravos. E às vezes muita gente nos dias de hoje se tornam escravos também. Escravos de um sistema, escravos das pessoas, escravo do dinheiro, escravo do relógio, escravo de um monte de coisa. Vai sendo escravidão. E às vezes a gente chega na igreja justamente com esta mente de escravo, de serviço.
Porque a mente do escravo, eles entendem o seguinte: nós precisamos trabalhar para o faraó, ele dando pão, ele dando comida para a gente, ele dando coisas para a gente, ele é bom. Ele é um bom patrão. Sim ou não? Eles sentem falta disso quando eles saem do Egito, uma poderosa mão de Deus. Na caminhada eles começam a dizer: eu quero voltar por quê? Porque eu quero churrasco, eu quero pepino. Gente, é coisa que até dá refluxo, pepino. Nem é bom assim. Mas a gente quer essas coisas, porque escravo, ele trabalha para ganhar coisas, benefícios. Ele está debaixo de um chicote, só que a mente dele se condicionou àquilo. Ponto, é isso aí. Fechou. Esses dias uma pessoa estava falando assim, que a pessoa ela não trabalha CLT, e é uma pessoa que trabalha todo momento, organiza a vida dela e tudo mais, mas ela fala: não, CLT não. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha CLT, vocês sabem que CLT, né? CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas, carteira assinada. A pessoa diz assim: trabalhei o mês inteiro, ganhei R$1.500, tem segurança de emprego. Não tem segurança de nada. E muitas vezes essa pessoa, se você colocasse ela para trabalhar com metas, ela não queria. Ela prefere ganhar só os R$1.500 dela, tá bom, porque tá garantido ali. Porque ela não quer pagar o preço de ir mais longe. Ela quer conforto. Ela quer chegar no final de semana, fazer o churrasco dela e tomar uma cerveja, tá tudo resolvido. Ah, tem Covid. No bar não tem. Ah, tem Covid. Ah, mas ali pra gente fazer o churrasco com os nossos amigos, beber lá, não tem. Afinal de contas eu preciso relaxar. Você nem trabalhou tanto assim pra estar relaxando assim à noite, e todo final de semana sextou. Toda sexta sextou, terçou, quartou, quintou, até infartou, né? Toda hora tem alguma coisa que é um motivo pra pessoa estar lá. Aí você vê que a pessoa tem a mente de escravo. Ela não é uma pessoa liberta. Ela está escravo de um sistema. Quem está entendendo? Sim ou não? Tem gente que trabalha para prosperar. Tem gente que trabalha para pagar cartão. Não é? É mais conhecido como TED. Recebe aqui e transfere só. Fica com nada, não vive nada, não faz nada. É uma vida de escravo, sim ou não? Quem está entendendo de um glória a Deus? Hein? Reflexão pura para nós. E esse povo sendo forte, ele se vende para aquele sistema. Porque aquele sistema ensinou para ele que a vida de escravo não é tão ruim assim. Já percebeu? Não sei se você lembra de história, vamos aqui recapitular. Sempre da história, por exemplo, da escravatura. Quando houve a libertação de escravos, teve um grande problema. O cara sabia ser outra coisa além de escravo? Não. O que ele fez? Foi ser escravo por uma outra maneira. Porque ele está lá trabalhando como escravo. Assim, agora, 40 anos como escravo, agora você está liberto. Aí o cara fala: o quê? Para onde você vai? Aí ele fala assim: é mesmo, não tenho para onde ir. Aí ele fala assim: vem para cá que eu cuido de você. Sério? Te dou R$1.500. Estou sendo cuidado. Você virou escravo de outra maneira. E a mente se condiciona a isso. E eu estou falando que a palavra de Deus vai nos trazer essa libertação de mente de escravo, do mundo, escravo da carne, em que você atende às necessidades da carne para você ser liberto. Agora você se tornar servo de Deus. Mas não é um escravo igual a esse daqui. Você é diferente. Só que às vezes nós não entendemos essa diferença. Então, para você ver como que a gente erra muito. Há muito tempo de igreja. A primeira coisa que todos nós que estamos na igreja como líderes queremos com as pessoas que chegam na igreja, que elas façam o quê? Se engajem. Sim ou não? Se engajem nos trabalhos. A pessoa chega e de repente ela gosta do louvor, ela já se engaja no louvor. Tá fazendo nada, tá no louvor, que bênção, que maravilhoso. Gosta do ministério infantil, olha que legal. Nossa, é uma bênção. A gente classifica as pessoas pelo serviço que elas prestam. Sim ou não? Alguém analisa a adoração de alguém aqui? Mas a gente pode analisar a adoração de alguém? Bom, julgar a adoração de alguém não, mas procurar os frutos na adoração de alguém sim. Na vida de adorador. Eu costumo dizer,
que se você for falar de uma pessoa só, falando por questão de pessoa famosa, que tem destaque na mídia, se você for falar da Aline Barros, se você for falar do Thales, se você for falar da Sônia Hernandes, se você for falar do Hernandes Dias Lopes, de qualquer pessoa que tem fama aí, quem pode dizer se ele é adorador ou não, é quem anda perto dele para ver o fruto que ele dá. Sim ou não? Né? Não foi Jesus que disse que pelo fruto os conhecereis? Pelo fruto se conhece o quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Mas não é o fruto que você é o fruto do seu pai. Sei que a gente aplica isso. Mas pelo fruto que você dá, você reconhece que tipo de árvore você é. Eu fiquei com vontade de ministrar sobre a treliça e a videira de novo. Quem lembra dessas ministrações de João? A treliça e a videira. Você é treliça ou você é videira? Ah, apóstolo, mas eu não sei o que é treliça, como eu vou dizer que eu sou? Treliça é algo físico, aonde se apoia a videira para que ela cresça. Só que a treliça não tem vida. Quem tem vida é o quê? A videira. É na videira que vai haver o fruto. Lá em João 15 fala justamente sobre isso. Então, quando você olha para a videira, qual é o fruto da videira? Eu vou falar para você que já tive em lugares que teve gente que não sabia isso daí não, hein? E toma ceia. O fruto da videira é a uva. Aí você faz muitas outras coisas. Muitas coisas com ela. Se Jesus é a videira, o fruto que vai ser dado é a uva, eu estou ligado a Cristo. Como braço, o fruto que vai ser dado através de mim é a uva. Amém? Só que a uva é muito tremendo que seja videira e que fale sobre o fruto do Espírito. Porque a uva é um cacho de uva. Cada bolinha tem um valor. Amém? Na representação para nós, o fruto do Espírito. Então, por nós estarmos ligados a Cristo, os valores começam a dar. Só que isso, muitas vezes, a gente passa batido. A gente pega e julga a performance. Olha lá, ó, viu como canta? Você viu como prega? Isso não é o difícil. O difícil é como a gente vive. Como a gente se relaciona com o trabalho que a gente presta. Porque aqui o que Paulo está falando é justamente disso. Vocês não receberam uma mente de escravo. Vocês receberam uma mente de filho. Vocês não precisam ter um relacionamento com Deus de medo. Por isso que eu fico irritado. Desculpa eu falar, eu fico irritado. Às vezes aquelas pessoas falam assim, se você não estiver na igreja, Deus vai tocar o seu filho. Se você não estiver na igreja, você vai ver, Deus vai tocar nas suas finanças. Nossa, que Deus é esse que está tão dependente de você? Pergunta para a pessoa que está falando, o que você tem de tão bom que Deus está querendo ser? Pergunta para ela, o que você tem de tão bom que eu não descobri até agora? Eu não descobri nada em mim que Deus me quer tanto assim, que eu sou tão necessário. Nossa, necessário. Para quem? Para Deus? Eu sou o tropeço da obra. Nós é que atrapalhamos, porque a obra de Deus é perfeita. Quem faz a obra é Deus. Nós somos instrumentos, e esses instrumentos às vezes precisam ser afiados, porque está tudo cego. E como que são instrumentos cegos? São instrumentos que não se aplicam à palavra de Deus, que ouvem, mas não entendem, que ouvem com os ouvidos, mas não sentem do seu coração, que ouvem, passa culto, a vida não muda. Por quê? Porque não afia o machado. São pessoas que levam a vida simplesmente eu ouvir, mas não afia o machado na palavra, não afia o machado na oração, não se posiciona com a palavra de Deus, não se entrega para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E como é que vai ter resultado? É um machado cego. E às vezes não tem nem cabo. Quem está entendendo? Aí começa a ter uma mente errada no relacionamento com Deus. Aí você pergunta, você vai na igreja? Ah, porque Deus me deu isso. Porque Deus me deu aquilo. Deus abriu aquela porta para mim. Aí gratidão. Estou dizendo que isso não é bom. Mas essas motivações não são boas. Por que você está lá? Ah, porque Deus abriu aquela porta de emprego. Não, porque Deus me curou. Não, porque Deus fez aquilo. Porque Deus fez aquilo. Então quer dizer que o diabo estava certo quando ele disse para Jó, disse para Deus que Jó adorava a ele pelo quê? Pelo que ele dava. Ou seja, se você faz alguma coisa para mim, porque eu te dou alguma coisa, logo você me ama? Sim ou não? Ama. Você tem interesse no que eu posso te dar. Semente de escravo. O escravo,
ele trabalha por uma recompensa. Esse é o grande problema que nós precisamos entender nessa mensagem aqui. Paulo está dizendo, vocês não receberam essa mente para vocês estarem com medo e servindo a Deus com medo e fazendo as coisas por medo e fazendo as coisas como serviço. Vocês são filhos, e filhos fazem por amor, fazem com intensidade. Filhos têm uma mente diferente. Amém? Quem está entendendo? Ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, como o povo vivia no deserto. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A mente do escravo é assim. Para que a gente saiu do Egito para morrer no deserto? Ele esquece de tudo aquilo que Deus fez. Porque se Deus não der o que Ele quer, Ele desiste, Ele faz beicinho. É mente de escravo. É aquele que presta serviço simplesmente porque vai ganhar alguma coisa. Eu sou fiel a Deus, por quê? Deus deu maná. E quando Deus não mandou o maná? Aí a gente não vai ser mais fiel, não. Deus abriu a porta, vou ser fiel. A porta não está aberta, não vou ser mais fiel. Não vou nem mais orar. Por quê? Não está resolvendo. Quanto mais eu oro, pior fica o negócio. Quem sabe, em vez de tanto orar, a gente não deve se posicionar mais do que falar. Não é? Só orar resolve? Sim ou não? Deus faz. Senhor, muda meu marido. Senhor, muda minha esposa. Senhor, muda o mundo. Aí Deus fala assim, e você? Você vai mudar alguma coisa? Não, mas eu não tenho problema. Tá tudo certo. O mundo é errado. Eu estou certo. Será que é assim? Não é assim. Então nós precisamos aprender aqui com o que Paulo está dizendo para nós, que a mente do filho vai se relacionar com Deus como pai. E como que a mente do filho se relaciona com o pai? O amor lança fora todo o medo. Eu não me relaciono com Deus, com meu pai, com medo dele. E eu não sou vendido por aquilo que ele vai me dar. Só o que ele já fez de me adotar, já entrego minha vida totalmente, no mínimo por gratidão a ele. Mas na prestação do meu serviço, eu presto serviço com amor. Eu amo o Pai. Eu amo agradar o Pai. Eu trabalho por amor, eu não trabalho por salário. Eu não trabalho porque Ele vai me dar, eu trabalho por quem Ele é. Por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, sempre quando eu vejo essas ministrações, eu lembro de Lucas capítulo número 15. Quando nós vemos lá a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e finaliza com a parábola de quem? Do filho pródigo. 2 meninos. Vocês já sabem da história. Preciso abrir para vocês para ler. Mas diz a palavra que um deles olha para o pai e diz o que? Olha, eu estou cansado de viver aqui nesse negócio todo aqui. Tá bom, o negócio é legal, mas você me trava aqui. Pessoal, os meninos que cuidam aí das ministrações do YouTube, deu quantas mil? Mais de 2.000 visualizações essa, né? Que o filho perdeu tudo menos o pai. Foi a mais vista de todas as ministrações que a gente já teve aqui. E lá na essência do que está acontecendo, eu tenho dó sempre do pai. Por quê? Porque o menino quer ir embora, porque o pai impede ele de viver o que ele quer. Ele quer ir embora. Ele vai embora, e você já sabe da história, ele gasta tudo, ele torra tudo, e ele vai lembrar, ele fala assim, meu pai é um bom Senhor. Ele não lembrou nem como meu pai, meu pai é um bom Senhor, porque até os servos dele, então ele começa a olhar, sabe o quê? Ele começa a olhar todos os senhores, inclusive o senhor para o qual ele está trabalhando. Ele tem mente de escravo. Ele está olhando para o seu senhor e falando assim, esse meu senhor não é bom não. Por quê? Ele não me dá nem comida, eu tenho que trabalhar com fome. Lá na casa do meu pai, ele é um bom senhor. Por quê? Porque até os empregados dele têm o que comer e come bem em casa. É o seguinte, eu tenho certeza que se eu for escravo
do meu pai, ele for meu senhor, eu vou ser muito melhor tratado do que aqui nesse mundão. Aí ele volta. Mas ele volta com a mente de filho? Não. Ele volta com a mente de escravo. Ele chega lá, ô pai, ele não chama de senhor, mas ele chama pai. Então parece que não casa muito, né? Ele chama o pai de pai, mas a mente dele não funciona como a de um filho. A mente dele funciona como a mente de um escravo. Pai, eu pequei contra você, eu pequei contra Deus, porque antes da gente pecar na terra, a gente peca no céu. Peca contra os valores de Deus, por isso que a condenação é justa. Aí nós olhamos e falamos, pecamos contra o céu e pecamos contra a terra. Pequei contra Deus, pequei contra ti, meu pai. Porque eu deixei de te honrar como pai. Já não sou digno de ser seu filho. Me aceita como aquilo que sou. O quê? Escravo. Porque eu trabalho para você não pelo amor, mas eu trabalho para você pelo que o Senhor pode me dar. Um prato de comida. E aí o pai fala assim, mano, você é doido. Você não é escravo. Você é filho. Mas eu falhei. A tua falha não tira o teu direito de filho. Você é meu filho. E tanto que o pai olha como filho que ele diz o seguinte, não. O escravo não tem direito à sandália, o escravo não tem direito ao anel de autoridade, o escravo não tem direito à festa, o escravo não tem direito à roupa nova. Então vem cá, meu filho, eu te dou roupa nova, sandália nos pés, anel de autoridade, porque você é meu filho. O rapaz fica em choque. Se ser servo é bom, já está de bom tamanho, imagine ser filho. A Bíblia não diz como que vai ser a trajetória desse menino. Jesus não fecha. Mas ele não deixa de falar de um outro rapaz, que é filho. E fala com o pai com mente de escravo do mesmo jeito. Como? Ele está lá, o que o menino está fazendo? Está lá trabalhando, vivendo a vida dele. De repente ele está voltando para casa e faz tempo que ele não vê festa em casa. Vocês acompanham essa parábola comigo? Todos a conhecem, amém? Depois se quiser ler, leia Lucas 15, você vai entender ela todinha, né? Com as outras parábolas, com a ideia que Jesus está querendo passar. Ele chegando em casa, nem chegou na porta. No meio do caminho, então imagine num ambiente rural, ele voltando para casa, que é o contexto que Jesus traz, ele voltando para casa, e no caminho ele começa a ouvir um barulho de festa. Só que já faz tempo que esse menino não ouve barulho de festa, porque desde que o irmão dele foi embora, o pai dele não faz mais festa. E ele volta. Na volta ele começa a ouvir um barulho de festa, mas escravo não faz festa, papai não faz festa faz tempo, papai anda triste desde que meu irmão foi embora, e eu não sei o que está acontecendo. E aí ele chama um dos escravos, dos servos. O que está acontecendo aí? Ele falou assim, você não sabia, né? O seu irmão voltou para casa. E agora que ele está aqui em casa, seu pai decidiu fazer uma festa para ele. Sério? É. Fez uma festa para ele, pegou um bezerro cevado, pegou do bom e do melhor, matou o bezerro, tá fazendo uma festa aí, tá uma churrascada lá pro pessoal, deu roupa nova para ele, colocou o anel no dedo dele, fez uma festa. O menino fica revoltado, mas ele fica revoltado com o irmão? Ele fica revoltado com quem? Com o pai. E aí ele fica lá fora, e alguém vai contar pro pai, ó, Chiquinho tá lá fora. E aí quem vai lá falar com o menino? O pai. O que foi, filho? Pai, onde já se viu um negócio desse? O teu filho, ele não considera mais o menino como irmão dele, fala assim, o teu filho. Olha como que as ideias deles, todos falam do pai como pai, mas ninguém entende o coração do pai e ninguém tem relacionamento de paternidade com o pai. Só tem relacionamento de escravo. Ele diz o quê? Eu trabalho, eu te sirvo há tanto tempo, com tanta fidelidade, e o Senhor nunca me deu. É mente de escravo. Eu faço um monte de coisa,
e o Senhor nunca me deu. Parece que às vezes existe em momentos na igreja pessoas assim, quando o irmão falha e aí é restaurado, Deus o levanta, Deus o perdoa, às vezes as pessoas ficam de bico, mas eu sou fiel aqui, eu estou aqui todos os dias, eu nunca falhei. Quem é aquela pessoa ali? Mas alguém está olhando para o coração do Pai. Eu sei que é direito do ser humano, mas não um dever, mas um direito. Como ser humano, às vezes colocar na balança situações e realmente ver a infidelidade, a falha das pessoas. Isso não pode ser encoberto. Mas a parábola também ensina, nas primeiras parábolas, que há festa no céu por um justo, por uma pessoa, por um pecador que se arrepende e se torna um justificado. A festa no céu não é por quem está na igreja certinho. É quando um filho arrependido volta e reconhece a paternidade. Quem está entendendo? Aí o outro fica revoltado. Pai, eu trabalhei para o Senhor, eu fiz tudo isso, e o Senhor nunca me deu nada. O Senhor nunca fez uma festa para mim, o Senhor nunca bateu palma para mim, o Senhor nunca me reconheceu. O menino está todo cheio de ferida ali. Aí o pai olha para o menino com cabeça de pai, olhando para um filho, e o filho olhando com cabeça de escravo para o pai. Eu estou trabalhando, o Senhor nunca reconheceu o meu trabalho, papai. Ô, meu senhor. O que o pai responde para o menino? Filho, eu preciso te dar aquilo que já é teu. Como assim? Nosso linguajar? Ô bobão, tudo é teu. Você não fez a festa porque você não quis. Você tem mente de escravo, você não consegue se alegrar com o seu trabalho, você não consegue se alegrar quando você vai para o campo, você é o cara que senta junto com os outros empregados e é o mais reclamão da vida. Você reclama como empregado, você tem mente de empregado, você trabalha como empregado, nem entende que tudo isso é teu. Já pensou, Carlos? Senta lá os meninos com os funcionários, e os funcionários vão fazer hora, vamos para a nossa empresa, vai lá fazer hora. Aí seus filhos, que são donos da empresa junto com você, estão lá fazendo hora. Chicote estrala, armlock em casa. Não é? Como assim? Você não é escravo, você não é empregado, você é dono de tudo isso daqui, filho. Você devia ser o exemplo e colocar cada um no seu devido lugar. Você devia administrar, mas não administrar porque você vai receber salário, porque tudo aqui é teu, tudo é teu. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou lá na igreja do apóstolo, lá naquela igreja, lá na sua igreja, apóstolo. Eu lá tenho igreja, irmão. Quem tem igreja é Cristo, eu sou administrador da igreja de Cristo. Essa igreja é de quem? É de Cristo, e depois de Cristo, de quem ela é? De quem é? Nossa, então quando você larga a igreja, você abandonou a sua igreja, não a minha, a sua, que Deus colocou nas suas mãos. Ah, mas eu estou prestador de serviço, é mente de escravo. Agora, quando a mente é de filho, essa cadeira Deus me deu, esse altar Deus me deu, essa igreja Deus me deu, porque é tudo do Pai, eu vou me dedicar e vou fazer o melhor. Você vai deixar de ser crente para você ir embora, irmão, ou você vai servir a Deus em outra igreja? Não é melhor você servir a Deus, já que você está aí para servir a Deus, tem a mente de servo e fala: essa é minha igreja, eu vou me dedicar para ela, ela vai crescer, eu vou mostrar para o Pai que eu valorizo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, mas eu não vou ser um prestador de serviço, eu vou amar aquilo que eu estou fazendo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Isso é mente de filho, é teu, filho. O pai diz: filho, tudo que é meu é teu. A gente só está fazendo uma festa por causa do seu irmão que estava morto e reviveu. Mas o menino estava morto? Não estava, gente. O que o pai está querendo dizer? O menino estava perdido. O menino está igualzinho você dentro de casa, filho. Ele deixou de desfrutar a vida de filho, e você dentro de casa deixa de desfrutar da vida de filho, porque vocês dois estão com mente de escravo. E no demais das contas, deixa eu dizer uma coisa: eu morri? Eu não morri. O que eu dei para ele não foi teu, o que eu dei para ele foi de quem? Que injustiça há nessa parábola? Nenhuma.
nenhuma. Coitado do pai, gente. Porque todo mundo olha do lado de cá e fala assim, não, vem cá pra nós, é injusto, hein? É injusto o pai pegar aquele menino que largou tudo, deixou trabalhando aqui sozinho, foi embora, torrou tudo, voltou. Agora o pai vai pegar e vai dar as coisas na mão dele. É muito injusto isso. A gente olha com essa mente. É injusto do pai dar alguma coisa para ele, porque no final de contas está tirando da minha porcentagem, sim ou não? Mas espera aí. O menino, quando ele saiu com 50% que era de quem? Uma porcentagem que era de quem? Do pai. O menino que estava trabalhando, ele estava trabalhando com quantas porcentagens do pai? 50%? Não. Ele estava trabalhando com 100% do pai. Porque pense comigo. Ele deu uma porcentagem para o filho que foi. A porcentagem que fica é de quem? De quem? Do pai, não é do outro filho. Tá dando para entender? Quando o menino volta, o pai restitui ele. O outro acha injusto porque o pai restituiu, mas ele também não tem nada. É tudo de quem? Do pai. O pai dá a quem ele quer. Tá dando para entender? Jesus está querendo ensinar para os judeus, está querendo ensinar para os ouvintes daquela época que as prostitutas entram na frente deles. Está ensinando para eles que é o seguinte: vocês estão aqui, mas não sabem fazer festa com o pai de vocês. A mesma coisa é nos dias de hoje. Prestamos serviço, mas não sabemos desfrutar de paternidade. A escala... Não, está cedo. A escala, o presbítero Alex disse que era 7 horas. Então 7 horas eu vou estar lá. O apóstolo disse que até tal hora ele vai acabar o culto. Então até tal hora ele tem que ir embora. Que dia que é? Nesse dia dá. Não, naquele dia não dá porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso é mente de escravo. A Bíblia nos diz que se nós fizermos, é palavra de Jesus, se nós fizermos somente o que Ele nos manda, nós somos o quê? Servos inúteis. E se a gente não fizer nem o que Ele está mandando? Que tipo de servo a gente é? Nem servo está sendo. Ele só falou, vai lá e faz aquilo ali, só aquilo. Sabe aquele negócio? Aquela menina falou assim, você só vai lavar a louça, mais nada. Só tem louça na casa para lavar? Não, só foi dada a louça. Então lava a louça direito, só a louça. Pelo amor de Deus, só o banheiro. Não, pelo amor de Deus, só a roupa, faz só isso. O outro vai fazer. Então faça bem feito aquilo que lhe foi dado. Faz com excelência. Amém? Precisa mandar, se já foi definido. É para você? Tá bom, vou fazer. Acabei a louça. Vi que precisa passar um pano, então vou aproveitar e vou passar o pano também. Olha que glória, casa maravilhosa, cheia de filhos maravilhosos, não é assim? Né? Não. O que me foi dado foi isso aqui. Então eu vou fazer isso aqui. O que me foi dado foi o jovem. Não, o que foi dado é a louça. Não, o que foi dado foi o chão. Pronto, não vou fazer mais nada do que isso. Pode estar pegando fogo em tudo, mas isso aqui está bem feito. Não vou poder ser cobrado disso. Serve inútil. Vendo um monte de coisa para fazer, tem condições de sentar e assistir o Faustão e ver a família inteira correndo. E não é feito assim? Vê na casa do Senhor um ministério de louvor, vê na casa do Senhor um ministério de diaconato, todo mundo correndo, e você podendo colocar a mão no arado e diz, não me foi dado. Mente de escravo, mente de filho, está trabalhando para agradar o coração do Pai. Eu quero fazer para agradar o coração do Pai. É para fazer isso, vamos fazer. Por quê? Porque o Pai está vendo. O Pai vai se alegrar. O Pai vai gostar disso. Mas Ele mandou. Não, o que Ele mandou eu já estou fazendo. Agora isso é bônus. Porque amor, eu sei que o Pai gosta. Deus precisa mandar a gente perdoar os nossos inimigos? Mas Ele mandou. É um barato. Tem uma vez que eu estava conversando com uma pessoa. Eu falei, você para com esse negócio que vai dar ruim para você. Isso daí é reforço supersticioso. Na psicologia tem um negócio que chama reforço supersticioso. E tem gente que tem superstição com a Bíblia. Eu falei, você para com esse negócio.
Aí a pessoa perguntou assim para mim assim: ô apóstolo, diz uma coisa para mim, eu não estou conseguindo entender a Bíblia não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é o seguinte, eu vou lá estudar a Bíblia, e aí eu pego, fecho os olhos e abro. Quando eu abro e vou ler, naquilo que cair, e aí Deus está falando comigo, eu não estou entendendo. Eu falei, caramba, como é que é esse negócio? Tipo assim, eu vou lá e estou na minha, não sei o que eu vou ler. Aí eu fecho os olhos. Eita Deus, não entendi nada que o senhor está falando. Aí Deus tipo está dizendo, mano, não falei nada. Por que você não está entendendo nada? Você está chutando. Sabe? Aquele negócio parecendo aquele periquito de realejo. Você fala assim, aí tira aí um negócio para mim. Aí o cara vai lá e bate com o dedinho assim, aí baixa o biquinho lá. Tá aqui, pronto, eu tirei um versículo bíblico. Vou tirar uma palavra. Tira uma palavra para mim. Eu sou cartomante agora? Sou cartomante de Jesus. Agora eu vou tirar uma palavra para você. Tira uma carta para mim. Para com esse negócio, irmão. Vai ler a Bíblia para entender o que ela está fazendo. Porque senão você está com movimentos supersticiosos. Porque essa... Nossa, mas caiu. Eu estou passando por uma luta. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Salmo 23. Nossa, quando eu abri a Bíblia, caiu em Salmo 91. É Deus falando comigo. É você falando com você mesmo, irmão. É movimento supersticioso. Você sabe o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Não sei, mas aquele que habita, eu habito. Se aquele que habita, eu habito. Ponto. E quem é que vai me provar o contrário? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É Deus falando comigo. É Deus. Aí vai pegar outra passagem, vai abrir em Jeremias. E Jeremias vai lá e fala assim, olha, vou colocar um jugo de ferro no pescoço. Aí fala assim, meu Deus, o que é jugo? Mas Deus está falando comigo, é o jugo. Olha, que Nabucodonosor vai vir arrebentar com a Babilônia. Meu Deus, onde é a Babilônia? Quem é o Nabucodonosor? Deus fala comigo, me socorre, que eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. Eu não disse nada, velho. Nada. A gente traz todas essas superstições também para o nosso relacionamento com Deus. Eu estou orando, mas eu não senti. Eu clamei, mas eu não senti. Sentir não significa fé. Você precisa ter conhecimento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você não precisa sentir, você precisa crer. Amém. Movimentos supersticiosos. E Paulo está dizendo, não, a gente não tem essas coisas não, gente. Mas o que a gente tem? A gente precisa de alguma coisa de garantia, apóstolo. Porque eu não tenho um certificado de nascimento. Você tem uma certidão de nascimento? Quem tem certidão de nascimento aí? Teve, não teve? Acho que teve, seu pai te registrou lá, tá lá. Aí depois você tem a certidão de casamento. Você que essa daí é mais nova. Vou estar mais antigo. Mas espera aí. Você está lá registrado. Está ali os doutores aí, né? Que sabe das leis, está lá. Fulano de tal, disso registrou. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, tal. Isso garante juridicamente. Tem pessoas que se tornam pais, que muitas vezes não estão juridicamente, mas são mais pais do que os biológicos. Sim ou não? É só um papel, um mero papel, exterior. Aí você diz, não, eu carrego o nome do meu pai, mas você não carrega o teu pai dentro de você. Não é doideira esse negócio? Juridicamente você tem o pai, mas sentimentalmente você é órfão. Sim ou não? Não existe essa realidade? Aí você olha aqui, Paulo está dizendo o seguinte: não temos uma coisa exterior para garantir isso. Talvez pergunte assim, apóstolo, prova que você é filho de Deus. Uma palavra, prova alguma coisa. Eu não tenho como dizer isso para você. Prova que você é uma pessoa salva. Eu também não tenho como provar isso para você. Prova, apóstolo. Talvez você diga, mas você disse um monte de fruto. Ou seja, é verdade, nós temos frutos que nos mostram a semelhança com Deus. Mas eu não tenho como provar para as pessoas, porque essas mesmas pessoas que eu posso mostrar que um dia eu amo, eu também posso mostrar para elas em algum momento que eu perco meu equilíbrio emocional, que eu sou uma pessoa irada e xinguei alguém. Sim ou não? Já não sou mais filho.
Que gangorra doida, né? Acordei hoje e disse: sou servo do Deus Altíssimo. Teve uma pessoa, contar essa ideia. Uma pessoa chegou e disse assim: ela falhou com uma pessoa e ela mandou assim um texto para a pessoa que ela falhou, que ela ofendeu outra pessoa. Eu vou pedir perdão não porque quero, eu vou pedir perdão porque eu sou serva de Deus. Que doido. Quer validar que é servo de Deus. Então quer dizer que o teu sentimento é o ódio, mas você só perdoa porque você é obrigado, porque senão você não perdoaria. Então você não nasceu de Deus, irmão. Apóstolo, mas às vezes a gente falha. Então a gente não é filho de Deus. Mas às vezes a gente acerta, aí a gente é filho de Deus. Às vezes a gente prega e o pessoal fica tudo feliz, nós somos filhos de Deus. A gente cantou e a gente cantou e fluiu muito, da hora. A gente é filho de Deus. Você viu só, com o André toca o teclado, é filho de Deus, mano. O apóstolo é filho de Deus. Por coisas exteriores, amanhã o louvor não flui. Tem chamado para isso. Acho que eu não sou esse servo de Deus. Amanhã eu falho. Realmente, eu sou mais filho do diabo do que filho de Deus. Eu falhei feio. Puxa. É difícil você pregar para casal, sendo casado, sim ou não? Que a mulher olha para você e fala assim: nossa, amor, como você prega bonito. Tenho orgulho de você. Mas na hora da discussão ela fala assim: cadê aquele cara que estava pregando? Não é? E assim vai indo, é muito difícil. E eu sou sincero, eu não consigo meter máscara, gente. Eu e a Helena, a gente briga. A gente discute. E às vezes é tão desnecessário. A gente fala: mas que idiotice, né? Brigou, falou uma coisa besta. Bobeira. Aí a gente quer pregar: você tem que amar o seu próximo, porque você tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Aí você fala: meu Deus do céu, que poético, né? As pessoas olham um pastor, ele pregando, e falam: nossa, esse é o homem, essa é a mulher de Deus que eu precisava. Mas vai viver para você ver. É ser humano como qualquer um. Então a gente vai sentir às vezes o filhão de Deus, porque tudo deu certo. Aquelas palavras assim: é porque Deus cuida dos seus, por isso deu tudo certo. Oh, meu Deus do céu, dá agonia. Então quer dizer que alguma coisa deu errado, Deus não te ama e Deus não cuidou de você. Pensamento de escravo. Papai está com a gente todo momento. Mesmo nos momentos das dores, quando a gente falha, Ele está lá com a gente. Ele não deixa de ser pai. Após são as coisas exteriores? Não. Existe uma garantia de que eu e você somos filhos de Deus. E Paulo não deixa de falar dela. Você não precisa me provar nada. Você precisa ser o que Deus te chamou para ser. Filho de Deus. Só. Filho. A gente olhar um para o outro e falar assim: irmão, porque nós temos a mesma filiação, a mesma paternidade. Deus, Ele vai dizer, primeiro já disse Abba, Pai. Não é pai, é papai. Papai é tão carinhoso, não é? Você falar pai é normal, né? Não, vamos lá falar com o pai? Mas tem algumas pessoas, não sei se alguém tem o costume de chamar o pai de papai. Tem alguém que tem o costume de chamar de papai? Tem. Não é um sentimento gostoso, não é? Não tem um good-good? Tem um good-good ali junto? Hoje a Gabriela me chamou assim: pai, pega na minha mão. Papai, fica aqui comigo. Aí você fala: caramba, é gostoso, né? Papai. E ainda mais vindo da Gabriela, é mais puro para mim, né? Papai. Imagina um relacionamento com Deus, ao invés de falar assim: Senhor. Sabe aquele negócio? Fala assim: eis, Senhor e Deus poderoso, eu entro na tua santa presença, aleluia, glória a Deus. Você gosta de orar assim? Pode orar, irmão, não tem problema não. Eis que eu peço para entrar na tua presença, que se abram os portais celestiais para que eu entre diante do trono da graça, aleluia. Você gosta de orar assim? Amém. Mas Jesus, quando Ele ensinou, quando você sonhar, fala: Pai.
céu. Santificado seja o teu nome. Paulo está dizendo: papai. Ele volta para casa. Papai, sabe aquela música, acho que é do Israel Subirá, que ele canta? Mesmo sabendo tudo que ia ser, tudo que ia fazer, ainda tu me chama de volta. E eu volto para a casa do pai. Eu digo: pai, eu pequei, eu falei. E o pai diz: filho, eu sei. Só que a gente não precisa dizer: me aceita como seu servo, porque ele é pai. Fala: pai, eu pequei, o senhor me aceita. E papai, ele diz: eu te amo e eu te aceito. O papai, a gente chora para ele, vai no ombro, porque a gente não tem medo da paternidade de Deus, porque ele não está com a gente assim: você errou, você falhou. E parece que isso é escravo, isso é mente de escravo. O pai, você chega para o pai e chora e fala: pai, eu falhei, pai, eu não atingi o objetivo que eu queria, pai, me perdoa, pai, eu te amo, pai, tu é tudo para mim, pai. E o pai te coloca nos braços e fala assim: você é meu filho. Após, com a garantia, ele não deixa a gente no vácuo. Ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo começa a trabalhar e fala assim: vai, fala, confessa que o Pai está de braços abertos, porque você é filho. Aí Paulo, entendendo isso, porque a gente não pode entender que Paulo só escreveu, não. O sentimento que Paulo coloca nisso, ele está dizendo: papai, eu te conheci. Papai, eu conheci os teus ombros. Papai, eu conheci o teu braço. Eu conheci o teu acalento. Eu conheci o Senhor, e isso me constrange, pai. E eu tenho certeza que eu sou teu filho, por mais que eu falhei. Por quê? Porque o teu Espírito me constrange, diz: você é meu. Você está selado no meu Espírito, você é meu. Ninguém te toma das minhas mãos, você é meu. Você é meu não pelo seu acerto. Aí sabe o que Paulo faz? Não. Eu vou fazer festa, porque o pai coloca anel no meu dedo, sandália nos pés, me dá roupa nova. E aí ele vai chegar à conclusão e vai dizer: então, se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí o cara explode. Ele fala: não, eu preciso dizer isso para vocês. E a gente faz. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sabe o que ele está dizendo? Angélica, você não tem noção. Ele está dizendo para você: Vitor, você não tem noção. Solange, você não tem noção. Nenhum de nós temos noção do que é ser filho de Deus. Ele está dizendo: meu, nada, nenhum sofrimento presente, nenhuma glória futura aqui nessa terra pode se comparar. É incomparável. É incomparável. Nada se compara. Tem um louvor lá das Nascidas Antigas que diz: incomparável Deus, incomparável. Nada se compara a Deus, a sua glória e o que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu não tenho noção. Por isso que eu disse: Michele, tem resposta, mas não tem.
aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Mas Deus nos tem revelado pelo Espírito que em nós habita. Um tempo de glória. Paulo está dizendo, não dá para comparar. Nenhum sofrimento aqui pode roubar o céu de dentro de mim. Nada pode me roubar do Pai. Eu estou nele, ele está em mim. Nós nos unimos. A oração de Jesus foi essa: que assim como o Pai estava nele, que ele estivesse em nós e que nós unidos estivéssemos nele. Tudo isso através do Espírito Santo em nós. A garantia da nossa filiação é a presença do Espírito Santo na qual nós estamos selados. Depois você lê Efésios capítulo número 1, você vai ver inteirinho, ele vai dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aí depois ele vai dizer, isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. E a garantia disso é que nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia que ele vier. Ele, só ele, pode tirar este selo. Selo numa carta, só quem a recebe que pode pegar. Amém? Só pode abrir. Porque o selo, quando a gente fala, esse é o selo, o penhor do teu Espírito Santo, é que ele disse, olha, eu vou deixar algo penhorado aí. Isso é o arrebatamento da igreja. Eu vou deixar algo penhorado. O meu Espírito sobre vocês. Um dia ele é retirado. Aí a coisa muda a história. Mas nós estamos selados pelo Espírito e esperamos a plenitude da adoção de filhos de Deus. Ele vai trabalhar depois e vai ficar para outro dia. A gente ainda não sabe, mas existe uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação geme. E na próxima a gente ministra sobre isso. Se coloca de pé. A gente finaliza aqui no 18 hoje. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que lindo. Vai ser revelada em nós a glória de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar para a gente finalizar este culto. Que você sirva a Deus não como escravo, mas com a mente de filho. Filho de Deus. Não trabalhe por recompensas. Deus não quer te dar brinquedinhos. Deus quer te transformar em filho dele. A cada dia, a cada manhã, Deus tem algo novo para a tua vida, para te moldar, para te trazer para mais perto dele. Porque o desejo de Deus é te salvar. Ele quer te salvar. E a salvação é essa: que nós reconheçamos Deus, a Cristo, e o Espírito Santo nos guie nessa verdade. Pai Santo, eterno Deus, eu ministrei a tua palavra, Senhor. E para mim é algo inenarrável, Senhor meu Deus. Não tem palavras para dizer, Senhor meu Deus, a alegria do meu coração em poder ministrar a tua palavra. Nada, Senhor meu Deus. Enquanto houver vida em mim e teu Espírito Santo me motivar, Senhor meu Deus, eu pregarei a tua palavra. Senhor meu Deus, enche o coração dos teus filhos do poder desta palavra, da unção do teu Espírito Santo, Senhor. Não importando as lutas, as dificuldades, nós somos filhos e o peso de glória que há de se manifestar é muito maior do que as lutas que nós vivemos, Senhor, muito mais do que as críticas que nós temos ao nosso respeito, Senhor. Nós somos filhos, porque não é, Senhor meu Deus, os nossos acertos, não é, Senhor meu Deus, aquilo que nós fazemos e os homens batem palma, que nos mostra que nós somos teus filhos, Senhor. Nós continuamos sendo teus filhos, mesmo quando nós falhamos, porque teu Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos arrependemos e os teus braços de amor nos envolvem, nos perdoa e renova a nossa vida, Senhor. Por isso, nós te chamamos de Abba, Pai. Papai. Obrigado, Papai. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. E que teu Espírito Santo
possa ministrar essa verdade no coração de cada filho teu. É o que eu te peço em nome de Jesus.